Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, livro da Joana de Ângeles, ditado pelo Divaldo. Hoje introduzindo o capítulo de número 19, denominado Afinidades. Para que os espíritos de luz se afinem contigo, é imprescindível que movimentes os recursos do vaso orgânico, renovando conceitos e atitudes em torno do seu uso em todos os teus dias na Terra. Então, é interessante, né? Porque nesse mundo que vige mesmo, uma das leis vigentes é essa da sintonia, da afinidade. Então, né, nós estamos o tempo todo atraindo para nós situações, pessoas, a partir do que nós somos, né? Então, como será a nossa vida? Qual é o resultado da nossa vida, daquilo que nos acontece? Fruto direto, né? Um fruto direto daquilo que a gente semeou e semeia no solo da nossa vida, seja em forma de pensamento, de ação, né? Então, muitas vezes a gente diz isso aqui, né? A gente quer a renovação da nossa vida, a gente quer realmente viver em outro patamar evolutivo, mas muitas vezes a gente não quer pagar o preço. E que preço é esse? Essa mudança, né? Muitas vezes a gente deseja mesmo uma mudança na vida, mas fazendo as mesmas coisas. Então, para que os espíritos de luz se afinem contigo, o que que é necessário? Eles não têm que descer para ir ao nosso encontro, mas é nosso papel subir até eles, né? O Chico, ele tem uma mensagem muito bonita que ele fala que muito lhe custou, né, ao longo da encarnação subir essa oitava acima. Eu acho que um dos grandes papéis mesmo da nossa encarnação é subir essa oitava acima, que é se afinar um pouco mais com essa esfera superior, para que então, né, os espíritos de luz sempre disponíveis, né, completamente ao nosso alcance, mas a gente precisa mesmo de fazer essa conexão, somos nós quem fazemos essa conexão, né? Para que então eles possam nos encontrar, porque estão aí, disponíveis, amáveis como sempre, à nossa disposição para nos renovar, né? Mas para isso a gente precisa subir essa oitava acima. As emoções grosseiras são mais facilmente registradas por enxamearem em todos os departamentos do planeta, né? E eu me recordo que o Emmanuel também diz isso, né? Que essas nossas emoções mais primárias, mais rudes, instintivas que tem dentro de nós e que assomam com frequência, né? Dessa raiva, dessa cólera, muitas vezes dessa violência, muitas vezes não exteriorizada, mas sentida mesmo, né? É como um golpe de martelo mesmo na nossa alma, que é frágil, né? Que necessita experienciar cada vez mais emoções, é, mais compatíveis, né? Com mais imateriais, né? Então, a gente ir dulcificando também as nossas emoções a partir do quê? Da nossa mudança interior, né? Se a gente é muito colérico, muito raivoso, né? Se a violência ainda está muito presente em nós, das mais diversas formas, que muitas vezes a gente não exterioriza, mas fica com aquilo ali guardado, né? Quantas marteladas nós não damos, né? E o quanto isso não nos atinge, seja mental e espiritualmente, mas também fisicamente. São golpes duros, né? Rudes, nesse nosso equipamento que é afinado, né? Que é sutil. No entanto, para que assimiles e reflitas as imagens da vida espiritual, necessitas recuperar a pureza com que recebeste o corpo das mãos dos benfeitores egrégios antes do renascimento. Então, que bonito é ver esse presente, né, que a vida nos deu, que é o nosso corpo físico, que muitas pessoas ali vivendo, muitas vezes, é, sobre uma vida espiritual mais falseada, querem negar, né, a existência do corpo, né, é, mas não, pelo contrário, foi o corpo quem nos trouxe aqui, e ele é um instrumento precioso e valiosíssimo, né, e como eu disse ali, que corpo das mãos dos benfeitores egrégios que nos entregaram antes da reencarnação, antes da gente nascer, para que a gente pudesse fazer o quê? Viver as nossas experiências, mas como ele diz aqui, que a gente recupere a pureza desse corpo com o qual a gente nasceu, né?
Significa o quê? Sutilizar as nossas emoções, cada vez mais nos autoconhecer, cada vez mais entender o poder que a gente tem sobre esse corpo, né? O quanto as nossas emoções, o quanto os nossos pensamentos, o quanto os nossos atos vão ditar a vida que a gente está vivendo, né? Ouvir a queixa e a tristeza e se tornarão mais maleáveis aos teus centros de registro psíquico. Então, quanto a gente também não se mantém muitas vezes nessa atitude queixosa ou triste, depressiva, que se alonga por muito tempo, desesperançosa também, né? E que vai como se fosse ali mesmo corroendo, né? Os nossos centros de força, os nossos centros de energia, e de algum modo também prejudicando não só o corpo físico, mas tantas outras sintonias, como essa espiritual também. Esquece a maledicência e a hipocrisia que viciam os órgãos vocais, e a inspiração do alto escorrerá mais abundante da tua boca. Então, veja, se a gente ir entendendo a boca como um instrumento divino, né, que vai ou dar esperança ou desesperançar alguém, né, que vai ferir muitas vezes, mas também que vai curar, quantas palavras curativas, né? Então, veja a escolha que a gente tem sob completo domínio nosso, né? Ou seja, é uma escolha sobre o que eu faço com essa boca, que é esse instrumento divino. Então, esquece a maledicência. Para que que eu tenho usado as minhas conversações? Qual tem sido o uso que eu tenho dado às minhas conversas? A forma como eu falo com as pessoas? Cura ou fere, né? Machuca ou cicatriza? Então, que a gente possa ter essa observação mais sincera de em que ponto estamos, porque é isso, a nossa sintonia espiritual não é senão a gente analisar a nossa vida sobre que assuntos que eu gosto, que assuntos que eu pesquiso, o que que tem vibrado na minha alma, o que eu converso com as pessoas, quais são os meus valores. Isso vai ditar o nível evolutivo que a gente está, não é? Recupera o equilíbrio das emoções e as sutis vibrações animarão o teu organismo. Então, olha que belo, né? Papel nosso mesmo, de ir sutilizando as nossas emoções, de ir mergulhando profundamente em nós, em nos compreendendo e falando: olha, se fui assim, hoje não mais sou. Ou então dou a minha batalha para que cada vez mais isso seja menos presente na nossa vida, porque as mudanças elas não são drásticas, mas elas precisam mesmo desse ponto de vontade, de decisão, de que a partir de hoje eu sou diferente, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que muitas vezes eu caia, mas eu me levanto no momento seguinte e recomeço a minha caminhada. Olha que belo isso, né? Disciplina os nervos e todo o sistema, gozando de invejável harmonia e te transformará num conduto perfeito para as vibrações celestiais. Então, é isso, né? Cada vez mais apurando e cada vez mais nos identificando mesmo com as coisas divinas, né? Seja nas nossas conversações, nos nossos hábitos, nos nossos gostos, né? Nos nossos desejos e cada vez mais se identificando com esse Pai, né? Com essa paternidade divina, para que como disse Paulo, né? Um dia também nós possamos dizer, eu e o Pai somos um, porque já entendi tanto essa paternidade divina dentro de mim que então a minha exteriorização, né, não só dentro de mim está compatível com isso, como eu exteriorizo isso da mesma forma, as minhas vontades, os meus desejos, os meus pensamentos e as ações são completamente compatíveis com esse Deus divino que também reside dentro de mim. Olha que belíssimo, né? E trabalho nosso, hercúleo, mas nosso, né? Desenvolve os sentimentos bons e a comunhão com as belezas das verdades eternas, através de uma fé pura e nobre que consolará a tua alma, consolando a muitos. Então é belo isso mesmo, cada vez que a gente se cura, cada vez que a gente vai dulcificando os nossos sentidos, cada vez que cresce esse amor que já tem dentro de nós, mas passa a transbordar para fora, o quanto a gente também é motivo de cura para muitos outros, é motivo de harmonização, né? Estar no ambiente com alguém que tem esse centro bem firmado dentro de si é outro ambiente. Pode estar caótico, pode continuar ali com as mesmas pessoas, mas algo mudou. Então é como se aquela pessoa fosse um centro de força que dela
irradiasse realmente essa beleza e esse amor, que até os menos sensíveis, né, ali muito materialistas, possam sentir também, de algum modo, tem algo diferente no ar. Né, e que possamos ser nós, né, no nosso pouquinho que seja, no nosso nível evolutivo também, compatível com isso, mas dando a nossa contribuição, né? Ou seja, nós somos também parte dessa mudança, que a gente não espere a mudança do mundo, mas esteja sempre esperançoso e ativo no sentido de modificar o nosso mundo, a nossa forma de ver, mas algo, né? Fora de nós também. E além disso, os numes tutelares simpáticos ao teu esforço infatigável virão ao teu encontro, atraídos pela irradiação expressiva dos teus elevados desejos. Então, qual deve ser o desejo maior do nosso coração? Elevar o nível dos nossos desejos, que cada vez mais sejam desejos mais compatíveis com a nossa alma imortal, esse desejo de evolução, de ser um ser humano melhor, de dar a nossa batalha, né? E quão melhor a gente vai ser encontrado por esses numes tutelares, né? Que estão sempre à nossa disposição e que virão, né? Que estão sempre ali verificando, observando os nossos esforços, né? Se, entretanto, não pretendes intentar e manter essa batalha da luz continuada contra as trevas espessas do passado, em formas pensamento vampirizantes, não te candidates à feição dos espíritos puros, porque a diferença vibratória entre ti e eles dificultará quaisquer tentativas intempestivas de união sublime. Olha que belo, batalha da luz de forma continuada contra as trevas espessas. E essas trevas espessas, fora de nós, claro, a gente vivencia hoje um mundo, né, em que há tantos valores ainda superficiais, extremamente materialistas no mundo, mas essa luz espessa que reside em cada um de nós, aliás, essa treva espessa que também reside dentro de cada um de nós, não só fora como dentro, né? E qual é o nosso papel? Essa batalha incessante de nos transformar, de pegar essa parte, né, menos aprimorada, mais rude, mais bruta, e isso utilizando cada vez mais. E uma das coisas muito bonitas que ele põe ali também é isso, né? Em formas pensamento vampirizantes. Porque é como se a gente e é bom que a gente observe isso, né? Os nossos pensamentos, muitas vezes, eles são repetitivos, eles são circulares, ou seja, é sempre o mesmo pensamento que, vez ou outra, é, vem à tona. E a gente, muitas vezes, inconsciente, não tem essa capacidade de perceber. Né? Não tem essa capacidade de analisar que são sempre os mesmos pensamentos que entram dentro de nós, causam um tumulto que a gente se identifica com eles, né? E por que isso? Porque são muito provavelmente pensamentos não só dessa vida, mas de tantas outras. Porque, como se disse, a gente não faz esse trabalho incessante, constante de mudança, né? A gente vai ter os mesmos pensamentos e as mesmas ações até que a gente se esgote mesmo, mental e emocionalmente. Cansei disso aqui. Agora eu desejo outra coisa, algo mais elevado. E é exatamente isso, né? Formas, pensamentos. Por quê? Porque a gente está plasmando a nossa vida, né? O pensamento, ele também tem essa força, esse poder de plasmando a nossa realidade. Isso é um pensamento, muitas vezes tão solidificado, não só nessa vida, mas em tantas outras, né? De crenças, de preconceitos, e sobretudo de uma visão muito deturpada e muito fixada de nós mesmos. E às vezes de uma forma ruim, né? Que a gente vai como se fosse alimentando esse pensamento e dando força, né? Até que daqui a pouco esse pensamento, que teoricamente um dia já foi algo muito esparso, né? Hoje se torna uma constante na nossa vida e, inclusive, dirige a nossa vida, as nossas ações e a forma como a gente a vê, né? Muitas vezes a gente vê a vida, muitas vezes não. Com certeza a gente vê a vida de uma forma muito deturpada, interpreta as pessoas também de uma forma muito deturpada. E para que a gente modifique isso, é isso, né? Renovar, circular os nossos pensamentos, que como se fosse assim, que a gente possa ir refrescando mesmo, modificando esses pensamentos para que o novo possa chegar e novas coisas também a gente possa viver compatíveis com isso, né? Então, dando cada vez menos força, alimentando cada vez menos, né?
alimentando menos, né? Cada vez mais essas forças ainda muito embrutecidas dentro de nós. Todos recebemos o auxílio divino no esforço real da elevação de propósitos. Todavia, convém recordar que a consciência individual é livre, sofrendo as consequências posteriores aos compromissos da escolha espontânea. Então, olha que interessante, né? A escolha espontânea. Mesmo que muitas vezes a gente tenha, né? Muitas vezes a gente tenha essa afinidade já tão constante, né? Com algumas atitudes mais ruins, com um lado nosso menos aprimorado, ainda assim é uma escolha nossa, né? Com o que a gente se afiniza, quais são os nossos hábitos, quais são os nossos pensamentos, o que que a gente está fazendo da nossa vida, né? Porque é isso também que vai demonstrar não só o patamar evolutivo que a gente está, mas as nossas companhias espirituais também. Todos recebemos o auxílio divino. E que a gente mantenha firme essa esperança, né? Porque a ajuda divina é essa cachoeira abundante que está o tempo todo à nossa disposição, caindo, constante, mas muitas vezes o nosso copinho, nosso recipiente é muito pequenininho e a gente nem consegue perceber, não consegue captar que, na verdade, a gente está embaixo de uma cachoeira, né? E o nosso copinho é ainda realmente muito pequenininho. Então, a gente não vai conseguindo apreender todas essas coisas. Qual seria o nosso papel por nossa própria conta e aumentando esse copinho que a gente tem para cada vez mais não só captar, mas também viver nessa sintonia, sabe? Cada vez mais imersos, né? Nessa cachoeira fluida e abundante. Liberta-te ainda hoje dos julgos das entidades perversas com as quais te afinas, por impositivo do pretérito, e rompendo os elos que te retêm, alço pensamentos elevadas esferas, desdobrando os braços no trabalho continuado e desenvolvendo o embrião da alegria pela liberdade, certo de que Jesus, que até hoje te espera, te receberá de braços abertos ao final dos rudes embates. É um rude embate. Que a gente que a gente não se esqueça disso. Todos os dias a gente trava uma batalha conosco mesmo, que, como diz Khalil Gibran, somos nós os nossos piores inimigos, né? Não são os outros, somos nós. Somos nós que, em tentando modificar, a gente vê que a gente ainda tem ali um passado mesmo e hábitos muito arraigados, que não vai ser hoje que a gente vai conseguir mudar completamente, mas é hoje também esse começo, né? Ou não só o começo, mas esse dia de hoje que eu tô dando a minha batalhinha, né? Então, aí percebendo, liberta-te do jugo das entidades perversas com as quais chafinas, por impositivo do pretérito. Então, a gente morre, né? A gente desencarna. Quais são as nossas companhias? Quais foram as emoções predominantes da nossa vida, os nossos pensamentos, quais foram as ações, quais foram as conversas que a gente teve. A gente vai nos encontrar, né, na morte com esse mesmo patamar evolutivo e, consequentemente, com essas mesmas entidades que se afinizam conosco, né? E muitas vezes a gente fala, né, das questões das obsessões, que são algo muito comum. Muitas vezes a gente vê esse obsessor como alguém que nos quer o mal e que é só o algoz. Mas não, né? Em observando mesmo a vida sob essa ótica mais justa, mais equilibrada, dessa lei da ação e reação, a gente vai perceber assim, tem algo que me conecta a isso, né? Tem a minha vibração, por incrível que pareça, compatível com essa obsessão que eu vivo, porque, caso contrário, nem me encontrariam, né? Então, qual é o nosso papel? Não querer que os outros afastem os obsessores, mas que a gente faça a nossa reforma íntima de forma tão constante, de forma tão perseverante, que daqui a pouco a gente está em uma oitava acima, como diria o Chico. E aí, né, essas mesmas entidades espirituais, essas mesmas afinidades, sejam elas, né, vivendo na carne ou não, encarnadas ou desencarnadas, que a gente possa ter outras afinidades espirituais e viver em outro patamar evolutivo. Então, ou seja, essa questão da autorresponsabilidade, né? Eu vivo da forma como eu vejo a vida, eu vivo a partir dos meus interesses e a partir daquilo que eu faço todos os dias. Então, olha que papel importante esse nosso de ser essa mudança também para nós, para que
as nossas afinidades para que essa nossa sintonia espiritual vá cada vez mais se sutilizando e se elevando. Então, gente, muito obrigada pela escuta de hoje. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e ótimas reflexões para a semana, mas sobretudo a ação, né? A gente mude mesmo. E que hoje seja, às vezes, o dia do recomeço, ou então o dia de continuar dando a nossa batalha, tá bem? Beijinhos.